Conversas Cruzadas. Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir depois das 0 horas de segunda-feira. Está aqui a começar mais uma edição deste espaço de análise da atualidade, uma edição feita aqui em direto com o professor universitário Luís Aguiar Conraria, com o empresário Nuno Botelho, numa emissão com a presença do economista José da Silva Peneda, aqui no vértice intercalar semanal deste espaço, que é ainda partilhado com Manuel Carvalho da Silva. Emissão feita em direto, são 12h11 minutos depois do meio-dia, uma emissão voltada para o referendo que está a decorrer na Catalunha, sendo evidentemente que, se nos estiver a seguir depois da meia-noite, alguns elementos de atualidade poderão já ter sido ultrapassados, mas o grosso das questões passíveis de análise, esse seguramente que não. E a pergunta de 1 milhão de euros, porque estamos na União Europeia, é justamente o que se passará esta segunda-feira, o que se passará no dia depois do referendo. A verdade é que a Espanha está à beira de uma das mais graves crises políticas que o país conheceu em democracia. Talvez seja necessário regressar à tentativa de golpe de Estado de 1981, o putsch do coronel Terrero Molina, contra a então jovem democracia, para se encontrar uma situação tão complexa do outro lado da fronteira, do outro lado dos nossos vizinhos. Também não deixa de ser importante compreender e analisar o que se joga hoje na Catalunha e, sobretudo, na componente que diz respeito ao conjunto da União Europeia. Já lá vamos à análise com Silva Peneda, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, mas agora contacto com Pedro Mesquita em Barcelona, onde passam 12 minutos da 1 da tarde, hora local, mais uma hora que em Portugal. Pedro, começo por te pedir um primeiro resumo das primeiras horas de votação. Tu que já percorrestes várias assembleias de voto e que desde madrugada cedo te encontras numa delas. Em resumo, a Polícia e a Guarda Civil atuaram em várias assembleias eleitorais improvisadas que tentavam abrir as suas portas para a celebração deste referendo ilegal à luz da Constituição Espanhola, e há o registro de cargas policiais que, no global, a esta altura, deixaram 38 feridos. Mas vamos então para um quadro muito mais concreto, relatado já a seguir pelo Pedro Mesquita. Pedro. Bom, houve de facto confrontos, os tais 38 feridos resultaram de confrontos com a polícia mais no centro da cidade, também em algumas secções de voto mais pequenas, com 50, 60 ativistas independentistas que tentaram resistir. A polícia chegou a disparar balas de borracha e aí gerou-se grande confusão. No sítio onde me encontro, na escola Tabor, que fica na zona da Sagrada Família, é uma assembleia de voto sempre muito concorrida quando há eleições e rapidamente se juntaram aqui cerca de 1000 pessoas, cerca de 1000 eleitores, talvez mais até. E, portanto, a polícia não veio logo cá de manhã, como tinha previsto, às 6 da manhã. Os moços de esquadra, a polícia catalã, não veio aqui de manhã. Eles foram-se concentrando para votar, começaram a votar e só depois é que apareceu então a polícia catalã. Quando chegou, era muita gente, de facto, aqui. Sentaram-se todos imediatamente no chão, formaram uma espécie de tapete, um tapete ao longo do Alcatrão, pela rua acima, cerca de 1000 pessoas, estás a imaginar, e o comandante da polícia aproximou-se, tentou perceber o que é que poderia fazer para tentar ir lá dentro confiscar as urnas, e só teve uma solução, foi contactar via intercomunicador os seus superiores e dizer que não estava em condições de atuar. Imediatamente foi aplaudido por todos quando os carros deram meia volta e seguiram. Nas últimas horas tem havido muitos boatos, entre aspas, muitas informações contraditórias, sugerindo que a Guarda Civil e que a Polícia Nacional também já estaria pronta a intervir. As pessoas sentam-se todas imediatamente no chão, mas isso não aconteceu até agora. Pedro Mesquita. Certo que há sempre um helicóptero aqui a sobrevoar a zona constantemente. Pedro Mesquita, a imprensa, enfim, madrilena, espanholista, e é importante fazer esta referência, alude a uma espécie de diferente modulação na ação policial dos moços de esquadra, que, para benefício dos nossos ouvintes, é um corpo policial que depende das autoridades autonómicas catalãs, a Generalitat, e a Guarda Civil, que depende do Estado espanhol. Há alguma indicação, testemunhaste algum tipo de indicação nesse sentido, sendo de sublinhar que aqui em causa está o cumprimento de uma ordem do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e, portanto, há ou não uma diferente modulação na atuação, uma diferente
pressão na atuação das duas forças policiais? Sim, notei claramente alguma passividade por parte dos moços de esquadra, como que aderindo quase com simpatia a este protesto e, portanto, não atuando de uma forma tão eficaz. A Guardia Civil ou a Polícia Nacional só atuam quando os moços de esquadra sentem que não têm capacidade para agir, mas, de facto, notou-se isso. E notei isso também em dois outros factos, José Bastos. Houve uma manifestação de pessoas que não aceitam a independência da Catalunha. Houve uma manifestação ontem bastante ruidosa, bastante numerosa, e sempre que passavam pela sede da Polícia Nacional ou pelas instalações da Guardia Civil, aplaudiam-nos. Já ao contrário, também aqui, junto a esta escola de me encontro, quando chegaram os moços de esquadra, havia cravos para os receber. E, portanto, nota-se aqui simpatias de parte a parte, algumas simpatias. Olha, Zé, tenho aqui comigo Rui Costa. Rui Costa é um empresário português, vive aqui há 7 anos e testemunhou alguns confrontos lá mais no centro da cidade. Olá, bom dia. Sim, há cerca de 2h30 no centro da cidade, numa das zonas mais concorridas da cidade, que é o Eixampla, a Polícia Nacional investiu um grupo de 20 ou 30 estudantes que se tinham sentado na rua e estavam a tentar impedir que saíssem os caminhões da polícia com as mesas de voto e com os panfletos de voto, e realmente feriram alguns dos manifestantes com bolas de borracha. Um deles foi atingido à minha frente com uma bola de borracha no rosto e teve que ser atendido naquela altura por uma ambulância que estava ali, realmente até mesmo à espera que houvesse confrontos, uma vez que era a Polícia Nacional que estava ali e não os moços de esquadra. O Zé Bastos perguntava-me há pouco se era notória alguma simpatia especial dos catalães, dos independentistas, pelos moços de esquadra. É evidente que há, é a polícia autonómica. Muitos dos agentes que estão aqui da Polícia de Esquadra têm provavelmente pais, tios, irmãos, amigos a votar agora mesmo, e investir sobre eles é um bocado, para eles, é um bocado investir sobre as suas próprias pessoas. Embora o seu mandato não lhes permita atuar sobre algo que seja ilegal, no entanto não os vejo a querer atacar as próprias pessoas. Uma outra questão, há cerca de 5 milhões de eleitores na Catalunha e os independentistas nos últimos dias admitiam que neste quadro da polícia tentar intervir, capturar as mesas de voto, etc., que já ficariam muito contentes com 1 milhão de votos. 1 milhão de votos. 1 milhão de votos em 5 milhões, o que é que pode sair deste referendo? Nada, o referendo em si continua a ser ilegal, não é vinculativo, por mais que se digam, mas cada milhão de votos é um bocado uma bufetada de luva branca no Governo Central Espanhol, que sempre disse, há meses que vem dizendo, não vai haver referendo, não vai haver referendo. 1 milhão de pessoas consegue votar, cada voto é realmente uma bufetada na cara do Governo Central. Pode-se dizer que Madrid não fica bem na fotografia, nem mesmo Puigdemont. Acho que Madrid vai ficar pior na fotografia que o povo catalão hoje. Muito obrigado. É certamente, Pedro Mesquita, uma das questões para analisar já a seguir nesta emissão, mas o Luís Aguiar Conraria tinha uma questão para te colocar. Olá, Pedro. Neste momento, enquanto estamos a ouvir estes relatos, neste momento, portanto hoje, no dia do referendo, fala-se muito, parece que os independentistas são os que são pelo referendo. E os que são pelo referendo são independentistas. Não há também uma massa razoável de pessoas que são pelo referendo, mas que no referendo votariam não à independência? Haverá certamente, e eram muitos mais do que agora. Foi aquilo que eu fui percebendo. Porquê? Porque as posições assumidas nas últimas semanas por Madrid agudizaram este conflito, extremaram posições, foi como foram dizendo aqui os independentistas, e havia muitos que queriam votar, mas para votar não, e perante a atitude de Madrid disseram-me que iriam votar sim. Bom, mas é algo que não se poderá saber em concreto neste momento, não são conhecidos os resultados, obviamente. Uma última questão, Pedro Mesquita. Relativamente aos líderes independentistas, aos políticos, sobretudo aqueles ligados à Generalitat, soubemos que Carlos Puigdemont não pôde votar na Assembleia que inicialmente tinha previsto. Sabemos também que Oriol Junqueras, o vice-presidente da Generalitat, foi escoltado por bombeiros, funcionários da Generalitat, para se deslocar a uma Assembleia de Voto. Há mais indicações relativamente a estas figuras, a estes protagonistas do desafio a Madrid?
Bom, as informações são muito contraditórias. Eu já ouvi, por exemplo, mas não pude confirmar, não posso confirmar, que a Conselheira da Educação do Governo catalão teria sido detida por não ter dado ordens para encerrar as escolas. E eu recordo que estes ativistas e estes independentistas passaram a noite dentro das escolas, inclusive muitos deles com crianças, passaram lá à noite para chegar de manhã e impedirem a polícia de poder entrar, impedirem a polícia de retirar as mesas de voto. E, portanto, há muitas informações contraditórias. Eu penso que esta se confirma, mas, de qualquer forma, nota-se também que a polícia agiu muito em determinados locais. Por exemplo, no caso de Puigdemont, ninguém ficou admirado aqui que tivesse acontecido o que aconteceu, ou seja, que ele fosse obrigado a votar num outro sítio. Muito obrigado a Pedro Mesquita, a partir de Barcelona, aqui a desenhar o quadro em que se está a desenrolar este desafio a Madrid. Vamos então a causas, vamos também ao que está a acontecer. Dr. Silva Peneda, o que está a acontecer não é um referendo. Pode ser um ato político de enorme transcendência e simbolismo, mas, do seu ponto de vista, referendo não é. Não. Isto trata-se de uma peça de um processo em que é um processo político, fundamentalmente, e os objetivos dos chamados independentistas está conseguido porque conseguiram ter uma manifestação até estamos aqui em Portugal a discutir o assunto, é o tema do dia e, portanto, conseguiram o objetivo que é transformar isto numa grande manifestação. Agora, vamos às raízes do problema. Os argumentos quanto à autonomia da Catalunha são muito antigos. Começar por recordar que a Espanha é um espaço de culturas muito diferenciadas. Há quem diga que é um espaço de nações distintas. Começa logo pela língua. Eu lembro, em 1965, participei na Universidade de Leeds numa reunião sobre regionalismo. De Portugal estive eu, Manuel Porto, o professor Manuel Porto de Coimbra e o professor Jorge Gaspar de Lisboa. E houve uma discussão entre mim e um senhor que era o vice-deano da Universidade de Barcelona. Ele, ao terminar de toda, disse: se Portugal conseguiu ser independente, que a Catalunha não há de ser. Estava-se a referir a 1740. Quando o que aconteceu em Portugal não tem nada a ver com o que aconteceu na Catalunha nessa altura. Portugal já era independente há muitos anos atrás, há séculos atrás, e o que aconteceu na Catalunha naquela altura foi uma guerra de sucessão de coroas entre Carlos V e Filipe II e a família de Bourbon. Bom, a Espanha, sendo uma realidade cultural diferenciada, quando começou a ser democrática, espelhou na Constituição de 1978 essa realidade, através da criação das autonomias regionais. E eu lembro que essa votação foi muito expressiva na própria Catalunha. Eu lembro que a Catalunha, 91% dos catalães disseram sim à Constituição. Mas o que é importante é que ela foi recusada apenas por 4% dos catalães, quando a média da recusa da Constituição em Espanha foi de mais de 8%. Portanto, em 1978, a Catalunha aderiu em massa àquilo que é o preceito constitucional que está em vigor. E o preceito constitucional está em vigor, muita gente fala do referendo como sendo algo que é o máximo da democracia. Eu lembro que há países onde o referendo é proibido. A Alemanha. Ninguém diz que a Alemanha não é democrática, mas o referendo da Alemanha é proibido. Não há referendo na Alemanha. Não. Desculpe, é mas proibido. Não, desculpe, há referendos na Alemanha. Inclusivamente há quóruns de participação e de maioria têm regras muito específicas. Desculpe. Não desculpe, porque não é verdade. Não há, na Alemanha o referendo é proibido. É a minha posição, posso fundamentar depois, está escrito na Constituição Alemã. Não terá a ver com questões nacionais? Pode ser a nível regional ou a nível local, com certeza pode ser. Agora, a nível nacional não é. Bom, mas o problema mais importante aqui é que, mesmo admitindo que o referendo corresse bem e ganhasse sim, trata-se de algo que não é execuível, a meu ver, do meu ponto de vista, não é execuível a Catalunha ser independente. E não é execuível porquê? Porque, desde logo, a nível europeu. A nível europeu nós temos a ver que seria muito difícil, tinha que haver uma manifestação de vontade expressa de todos os Estados-membros. Eu não estou a ver, por exemplo, a França a aceitar uma coisa dessas. Isso é claro, o artigo 52 do Tratado, os países estão mencionados um a um. E, para entrar na União Europeia, é preciso que todos, por unanimidade, aceitem isso. Eu não estou a ver que isso possa ser possível. Depois há o problema das Nações Unidas, que aceita, normalmente, estas situações em casos de autodeterminação. Ora, não estamos perante um problema de autodeterminação, não há aqui um país colonizador. Não há aqui um poder colonial? Não há, claramente que não há.
E há quem invoque os países da ex-União Soviética, que foram aceitos na União Soviética. É totalmente diferente. A Espanha é um país democrático. Na União Soviética não era um país democrático. Eram realidades completamente diferentes. Este problema da autodeterminação, quanto a mim, não se aplica. E depois o precedente. O precedente dentro da Espanha, temos a Galiza, também tem uma língua diferente. E o precedente noutros países europeus. Eu sei que o momento é propício. Porquê? Porque com os poderes que a Europa foi assumindo ao longo do tempo, há regiões que sentem que queriam dispensar o intermediário, que é a capital do Estado. E, portanto, os céus têm poder e queriam ter o acesso mais direto. Resumindo, perante esta situação, que é uma situação grave e complicada, eu julgo que só há uma via, que é a via política. E a via política, julgo que foi aberta. Pela primeira vez em muitos anos, tanto o PSOE como o PPE, o Partido Popular Espanhol, o Governo, admitiram negociações sobre este tema. O que pode abrir caminhos. Um caminho mais federalista, por exemplo, pode ser equacionado. E depois há outro problema, é que mesmo aqueles que são independentistas, dentro dos independentistas, há divisões insanáveis. Por exemplo, há forças independentistas que não aceitam a União Europeia. Portanto, há quem diga, não, primeiro vamos fazer independência, depois resolvemos o problema. E depois, há uma larga maioria de catalães que não aceitam também a independência. Portanto, estamos aqui perante um processo muito complexo. Já só a via política é que pode resolver a situação. E neste momento eu fiquei relativamente tranquilo quando vi tanto o PSOE como o PP que não admitiam rever a Constituição, a manifestar disponibilidade para rever a Constituição no sentido de criar mais sistemas de autonomia política para essas regiões. Estão lançadas boa parte das pistas para o debate que vamos ter a seguir. Luís Aguiar Conraria, estamos a assistir a um referendo ou os nacionalistas substituíram-no por uma espécie de mobilização social? Bem, vamos lá ver. Há aqui muitas coisas em que estou de acordo com o Dr. Silva Peneda e há também várias coisas com que eu estou em desacordo. Essa que referes de se é isto um referendo, estou totalmente de acordo com Silva Peneda. Evidentemente que isto não é um referendo, não há condições de liberdade de voto, quer dizer, o que nós estamos aqui a ver faz com que qualquer resultado não pode ser considerado resultado de uma vontade expressa livremente, não houve condições de campanha, não houve, quer dizer, houve preços políticos, não querem... Bem, eu considero os presos políticos. Acho que há muita gente que não gosta desta expressão porque acha que eles foram legitimamente presos, mas eu lembro eu não concordo. Mas eu lembro que a maioria dos presos políticos são legitimamente presos, porque geralmente violam as leis. O problema é não concordarem com as leis que estão a violar. A questão é da justiça das leis. Mas, independentemente, eu não quero entrar nesse debate, portanto, eu reformulo e digo, há políticos presos, e nisso aí já tem-se de concordar, que aí é factual, não é? Ou detidos, sim. E, portanto, é evidente que não houve condições nenhumas técnicas para garantir uma... ordem de tribunais. Claro, legitimamente. Mas aqui voltamos aqui também, não sei, aqui o Dr. Silva Peneda não falou nisso, mas eu também acho que aqui a questão a solução e o problema é político. Claro. E não é possível pensarmos em tribunais independentes a tomarem decisões independentes e esterilizadas sobre este assunto. Portanto, a mim não me interessa muito se é um tribunal, se o juiz é catalão, se não é, por aí fora. Poderiam atuar de outra maneira? O Poder Judicial poderia atuar de outra maneira que não esta? Eu muito sinceramente não sei. Eu acho que não. Não, Poder pode. Quer dizer, o referendo é anarquia. O referendo é ilegítimo, o referendo não tem validade, isto é o que a lei diz. Podiam perfeitamente considerar isto uma consulta puramente informativa, como se fosse uma sondagem, portanto, sem qualquer interesse prático. Sim. E podiam resolver a questão dessa forma. Madrid ignorar quer o Poder Judicial, ignorar o que está a acontecer. Votem o que vos apetecer, votem o que vos apetecer, façam as sondagens que vos apetecer, isso não tem validade nenhuma jurídica, a coisa podia ficar resolvida assim. O Tribunal decidiu ser um bocadinho mais voluntarioso. Eu acho que estão a dar armas aos independentistas e, portanto, acho que estão a dar mesmo tiros nos pés. Agora, relativamente à questão de fundo, outro ponto em que eu estou de acordo com o Dr. Silva Peneda e depois digo as minhas discordâncias. A questão da autonomia não é recente. Vem antiga e são aspirações antigas. Quem ler o artigo de Rui Ramos esta semana no Observador pensa que isto é um problema dos últimos 4 ou 5 anos, ou dos últimos 6 ou 7 anos, em que eles pagam muitos impostos e não querem pagar tantos impostos. Quer dizer, até me choca ver um artigo escrito nestes termos por um historiador que tem a obrigação de olhar para ciclos mais longos e não confundir conjunturas com estruturas. E, neste caso, estruturas históricas que vêm de algum tempo. Agora, Aragão
que é de onde vem a Catalunha, existe, enquanto reino independente, até mais ou menos 1500. Não é propriamente algo que nunca existiu. E em 1500 junta-se a Castela por casamentos. Por casamentos. Portanto, não houve uma conquista, de facto, mas é por casamentos. E eu gosto muito deste paralelo com Portugal, porque eu acho que nos faz bem a nós pensar que isto podia se passar connosco. Quando Espanha fica com Portugal em 1580, também é por casamento. É porque o rei de Espanha é neto de um rei português. Também não foi uma conquista pura e dura. Ele estava, de facto, na linha de sucessão do trono. E, quando Aragão e Castela se juntam, o que se formam não é propriamente um reino de Espanha. O reino de Espanha não é formado naquele momento. É formado, sim, uma confederação, que é o reino de Castela e de Aragão. É como se tivéssemos dois países com o mesmo chefe de Estado. Na verdade, eles só se tornam verdadeiramente um reino de Espanha, portanto, digamos que Aragão, enquanto entidade, com fronteiras definidas e tudo. As fronteiras de Aragão estavam definidas em 1680 e 1700. Eles só se tornam verdadeiramente parte de um reino de Espanha a partir de 1710, o início de 1700, depois de uma luta, de uma guerra, em que eles tentaram novamente separar de Castela, que aliás ajudou Portugal, que obrigou Castela a dividir as forças. Portanto, isto que nós aqui temos, essas questões identitárias e históricas... Dizer que isto é completamente diferente de Portugal, não é assim tão diferente de Portugal. É um acaso histórico. Eu gosto muito daquele livro do José Saramago, O Cerco de Lisboa, em que ele imagina, ora, e se tivéssemos alterado este factozinho na história, o que é que aconteceria? É pena ele não estar vivo. Ele é um adepto da jangada de pedra, mas acho que neste caso... Era um iberista convicto. Mas acho que neste caso seria aqui um belo tema para um livro que era e se Espanha, em 1680, Luís, essas questões históricas e identitárias são, num certo sentido, inquestionáveis. Não, mas posso só mais um bocadinho, desculpa lá, para falar da questão da autonomia, eu depois calmo durante 10 minutos seguidos. Daqui a pouco o Nuno Botelho... Não, eu calmo durante 10 minutos seguidos. Depois disso, há movimentos independentistas e autonomistas no século XIX e início do século XX que, com Franco em Espanha, são completamente arrasados. Sim. Nos 40 anos de Franco, qualquer ideia autonomista é arrasada, o catalão é proibido, os miúdos não aprendem catalão na escola, portanto, arrasa-se com a identidade de um povo. Portanto, a mim, sinceramente, o referendo de 78 à Constituição, o resultado na Catalunha a mim não me diz muito. Estamos a falar de 40 anos a seguir a 40 anos de repressão pura, em que se perdeu alguma identidade catalã que se recupera a seguir. Mas nessa altura havia democracia em Espanha. Não, foi livre. Não, é o início da democracia. É o início da democracia. As pessoas não eram destituídas das suas Eu gostaria de comentar um aspecto que me foi dito na altura nessa conferência nos Estados Unidos. É certo que houve repressão na altura de Franco, mas repare que os advogados na Catalunha, naquele tempo, mesmo os da direita, se quiser assim, eram obrigados, por lei, a apresentar os documentos oficiais nos tribunais em castelhano. Mas todos eles davam consultas em catalão. A língua foi sempre... E estou a falar de uma classe... Claro. Portanto, esse espírito de autonomia sempre existiu ao longo da história. Portanto, é inquestionável. Agora, não desvalorizo, quando se deu o passo da democratização de Espanha, o papel que a Catalunha teve na democratização. O povo da Catalunha, em massa, aderiu à nova Constituição. E isto não foi há muito tempo, foi em 78. Passam 34 minutos do meio-dia. E desse ponto de vista, pegando um pouco em tudo aquilo que foi dito anteriormente, começando por cumprimentar as pessoas, em meio-dia 34, vinha dizer o seguinte. Isto de facto não é um referendo. Isto que se está a passar hoje é uma manifestação de força do governo catalão contra o governo de Madrid, fruto, de facto, aí temos que reconhecer, de anos e anos de erros do governo centralista de Madrid face às regiões autonómicas. Espanha tem já, de facto, uma organização administrativa muito avançada, temos que dizer isso. As regiões autonómicas têm, em determinados aspectos, até mais liberdade do que Estados federais. Fala-se, por exemplo, o Estado americano, o Estado brasileiro, ou mesmo a Alemanha. Em muitos aspectos, exatamente. Portanto, desse ponto de vista, nós estamos a falar de uma realidade político-administrativa muito avançada,
mas que, como disse bem o Dr. Silva Peneda, havendo várias nações dentro deste Estado, estamos a falar do País Basco, todos nós conhecemos os problemas existentes no País Basco, na Galiza, na Catalunha, na Andaluzia, em todas essas regiões nós temos, de facto, uma especificidade muito própria. Desde logo, em muitas delas, línguas próprias, que torna isto ainda mais complexo. Os Estados Unidos têm uma língua única. É um Estado federal e tem uma língua única. O Brasil, a mesma coisa. Mas, de facto, isto leva-nos a pensar o seguinte. Politicamente, porque é politicamente que temos de discutir esta questão, o Governo de Madrid andou mal nos últimos anos, os sucessivos governos, mas também andou mal agora. Porque, no fundo, deu palco e deu força e deu razão até a pessoas que, em princípio, não estariam do lado do sim. E porquê? Porque, de facto, se amotinou, digamos assim, numa posição de força contra quem governa atualmente a Catalunha, que é uma coligação, diria eu, de extrema-esquerda, que entendeu por bem fazer aqui a sua declaração de guerra. De extrema-esquerda ou uma coligação onde a extrema-esquerda pode ser decisiva e tem um papel... apesar de ter apenas 10 deputados, tem uma força muito grande, uma força desproporcionada. Sim, uma força muito desproporcionada em relação à realidade eleitoral. E, portanto, desse ponto de vista, o que estamos aqui perante é uma situação em que a Catalunha, ou, digamos assim, o governo da Catalunha quer mostrar força. Porque eu estou convencido que se isto tivesse decorrido, tal como sugeria agora o Luís Aguiar Conraria, e bem, deixem-nos lá votar, votem para ali, e se calhar aquilo nem teria tido grande resultado. Agora, se fosse hoje possível votar livremente, se este referendo tivesse algum tipo de validade e fosse execuível, que não é, de facto, o resultado seria totalmente distorcido desse ponto de vista. E, portanto, dito isto, eu acho que esta pretensão da Catalunha é única e exclusivamente para ganhar poder negocial que já ganhou e que vai levar naturalmente a que a Espanha brevemente tenha que começar a discutir que se vai transformar num Estado federal. É, para mim, a única solução pacífica que está aqui em cima da mesa e possível. Desse ponto de vista, é também a única forma que eu acho que a União Europeia possa aceitar esta solução e possa aceitar esta alteração político-administrativa em Espanha. Nuno Botelho, antes de passar ao Dr. Silva Peneda, defende então a tese de que este referendo, aquilo que está a acontecer este domingo, foi concebido por parte dos independentistas catalães como uma espécie de win-win situation, ou seja, se for impedido pela força pública, ficam, num certo sentido, a ganhar simbolicamente e aceleram uma espécie de movimento social. Sim. Sem dúvida. Isto foi um ato político. Isto foi claramente um ato, quase diria eu, como empresário, quase negocial, quase um ato negocial hostil a Madrid, tentando ganhar margem para conseguir aquilo que eu estou convencido que vai conseguir. Aliás, como foi dito, o PP e o PSOE já abriram a porta a uma negociação. Quando se abre a porta a uma negociação numa situação destas, vai ter necessariamente que haver cedências. E para haver cedências, eu só vejo este caminho possível para termos paz. Ora, isso vai nos levar aqui a uma coisa muito interessante. É que mesmo para Portugal isto pode ter consequências. Vamos já a essas consequências. Silva Peneda, Madrid poderia ter feito melhor, desde logo ignorar, ter uma atitude semelhante à do referendo de 2014? Antes de entrar nisso, a respeito do referendo na Alemanha, eu estava a pensar onde é que eu fui buscar esta ideia. Ontem, a Renascença fez um debate. A embaixador Seixas da Costa declarou exatamente isto, que na Alemanha o referendo é proibido. Eu estava a lembrar agora de onde é que eu fui buscar isto. Foi ontem mesmo aos microfones e foi um embaixador que é conhecido. Sim, mas ele está errado sobre isso. Não sei. Mas saiu? Tenho a ciência absoluta e tudo. Não tenho a ciência absoluta, mas tenho trabalho académico sobre referendos e tenho inclusive um trabalho sobre todos os referendos. Inclusivamente tenho um trabalho sobre todos os referendos realizados na União Europeia desde 1975. Eu posso reconhecer a sua competência. Pronto. Eu tenho a obrigação de dizer onde é a minha fonte. A minha fonte foi Seixas da Costa, ontem aos microfones da Renascença, e tenho o embaixador Seixas da Costa como sendo uma pessoa muito credível relativamente a esta matéria e, portanto, eu limito-me a citar uma pessoa de prestígio relativamente a estas matérias. Não tenho
trabalhos académicos nenhum são feitos sobre isso, tenho sobre outras coisas, mas não gosto de ser contrariado e ficar aos ouvintes da Rádio Renascença a ideia de que aparece aqui o senhor chamado Silva Pereira que diz umas coisas para o ar sem qualquer tipo de fundamento e eu tenho que expressar o fundamento que tenho sobre isto. E normalmente não gosto de contrariar os meus colegas de uma forma tão veemente como faz aqui o meu companheiro, não é o meu estilo, e portanto fica aqui a ressalva sobre a expressão que disse e o fundamento relativamente a essa expressão. Segundo, a questão que me põe, se Madrid podia ter também. É muito fácil falar depois dos acontecimentos, porque claro. o argumento inverso seria quem tem a obrigação de zelar pela lei? É o Estado. É o Estado. É o Governo. E, portanto, se é assim, deixaram fazer isto, do outro lado aparecia também argumentos assim, não zelaram pelo cumprimento da lei, deixaram fazer algo que era ilegal. E, portanto, é muito difícil quando se está perante uma situação dessas. Eu concordo, não é fácil, é uma decisão muito difícil. Portanto, mas a o que eu estou a dizer é que, eu compreendo perfeitamente, era muito difícil. Mas... Agora, do ponto de vista legal, certo, do ponto de vista... Não tenho dúvidas. Cumpriram a sua obrigação. Cumpriram. Agora, estou de acordo. Ao mesmo tempo que cumpriram a sua obrigação com as associações, tiveram cuidado de abrir a porta à negociação. Portanto, sim, eu acho que isto foi uma atitude inteligente de Madrid. Se assim, ao mesmo tempo que puseram a polícia, puseram lá os barcos do Porto Pastor, etc., ao mesmo tempo, os dois partidos políticos, digamos, do arco de poder, abriram as portas à negociação. Portanto, eu acho que Madrid não andou tão mal em termos de visão de futuro relativamente a esta história. Primeiro, mantiveram a autoridade do Estado, que para mim parece-me fundamental, mas ao mesmo tempo abriram essa porta. Negociação. Quem vai ser mais difícil a negociação? Eu julgo que vai ser para a Catalunha. Porque há muitas divisões internas na Catalunha relativamente a isto. Eu já disse aqui, há muitas forças que não querem a União Europeia, não querem a zona euro, e, portanto, quem vai ter dificuldade em ter uma posição firme nas negociações vai ser mais a Catalunha do que propriamente o Governo de Madrid. Portanto, a abrir negociações, vai abrir brechas que hoje estão um bocado encobertas, mas que vão vir ao de cima, porque na Catalunha as coisas não são nada pacíficas. E não há dúvida, desculpe, só acrescentando ao que o Dr. Silva Peneda disse, com o qual eu, na generalidade, concordo, há uma coisa que é verdade. A solução foi esta e pode ter sido, na minha opinião, errada. Mas também não há dúvida, e não me custa admitir, que quem está na Catalunha, a governar a Catalunha, não queria outra solução que não esta. Porque só esta lhe daria o poder negocial para depois, a seguir, abrir a porta à negociação. É verdade. Ou seja, o confronto era essencial para quem está na Catalunha. Portanto, se, de facto, este efeito fosse diluído e, portanto, Madrid tivesse dito não, deixa-os fazer o referendo, não teriam ganho a força, se calhar, que teriam. Não, o referendo é ilegal, não houve problema nenhum, fizeram para ali o vosso número e andou. Meus senhores, e visto de Portugal, já que aludimos ao facto dos anseios independentistas serem alimentados também muito pela natureza das relações económicas da Catalunha com Madrid, se fosse independente, a Catalunha teria indicadores económicos bem melhores que os portugueses, teria uma economia maior que a portuguesa. Luís Aguiar Correria, se a Catalunha fosse independente, o que é que por exemplo, no caso português, iria acontecer, sendo que a economia catalã é maior que a portuguesa, a grega, a romena, está colada com a finlandesa. Do ponto de vista dos nossos interesses, qual era o quadro que seria francamente mais favorável? O problema mesmo que o raciocínio seja completamente utilitarista. Não, o problema desse tipo de perguntas é que uma pessoa não sabe como é que se chega à independência. Faz-me lembrar um bocado quando o João Ferreira do Amaral defende que Portugal saia do euro e ele impõe uma série de condições. Se sairmos de uma coisa negociada, bem em que não há fuga de capitais, em que temos a descida exatamente certinha da taxa de câmbio, então ficamos a ganhar. Sim, se tudo correr bem, claro que ficamos a ganhar. Aqui um bocado com a Catalunha é mais ou menos o mesmo. Eu consigo imaginar um cenário em que, a seguir à Catalunha, temos País Basco, temos Galiza e temos a Península Ibérica toda no fervor, claro. E acabou-se o investimento direto estrangeiro na Península Ibérica. Claro. Vai afetar Portugal. Ou também consigo imaginar, agora, portanto, eu descrevi o que seria o pior de todos. E para não falar, como o Dr. Silva Peneda referiu,
Catalunha, mesmo dentro da Catalunha, aquilo é... Sim, é um albergue espanhol, É um como albergue... alguém disse. É um albergue espanhol. Portanto, isso é o cenário... albergue catalão. Catalão, neste caso. Isso é o pior cenário possível. Agora, podemos imaginar o melhor cenário possível. O melhor cenário possível, mesmo com a situação de independência, eles saem, Espanha acha muito bem, porque eles afinal foram independentes até mais ou menos 1600 e tal. Aqui, pronto, 1500, 1600, deixa-os ir, eles continuam dentro da União Europeia, têm o seu governo e continuamos com as fronteiras abertas da União Europeia. Se assim for, não acontece nada. Sim, mas não pode ser assim. Mas o problema é que não pode ser assim. Não, quer dizer, o melhor cenário possível, o idílico é... É como a história A do questão euro. mais decisiva do ponto de vista económico seria a própria permanência da Catalunha no euro. O que é que acontece? Sim, mas desde logo como é que ficava no euro? Essa é que é outra questão. Também isso é outro problema. É uma questão de vontade dos países europeus. Da União Europeia. No meu cenário idílico, eu estou a falar do paraíso... Mas como é que ficava a Espanha? Não, eu estou a falar do meu salário... Oh, espera aí. Eu falei num cenário idílico em que os espanhóis aceitam tudo muito bem. Pois, então, mas isso não, como não regras parece... de boa vizinhança, não iriam agora excluir a Catalunha da União Europeia. Isso seria uma tontice. Se quisessem manter boa vizinhança. Pronto. Agora, entre estes dois extremos, vamos ter uma situação intermédia. A situação intermédia, não consigo dizer se é benéfica ou prejudicial para Portugal. Quer dizer, imagina que tens um foco de instabilidade em Espanha com a Catalunha que está apenas ali localizado. É nesse caso, se calhar, empresas que querem investir na Península Ibérica, se calhar agora passam a olhar para Portugal com melhores olhos. Quem quiser comprar dívida ibérica em vez de comprar a espanhola por achar que aquilo está um bocado esquecido, Nós tivemos esta semana o JP Morgan não sabemos, não é? Sim. a sugerir Ou seja, que... a resposta à tua pergunta é não sei. Pois, é difícil de prever, mas podemos adivinhar que vamos ter mais dificuldades. Por exemplo, a Espanha é o nosso melhor cliente, começa por aí, as nossas exportações. Sim, esse lado é importante. É um tema que, de facto, a nós tem que nos preocupar. Mas os catalães gostam de nós, se calhar Gostam. a comprar de nós. Exato, aliás, hoje estão a distribuir cravos, que é uma coisa extraordinária. E a cantar a grande Vila Morena. Mas do ponto de vista estratégico para Portugal, Lisboa passaria a ser a terceira capital... É isso, era isso que eu ia referir. Era exatamente isso. Do ponto de vista estratégico, para nós era a todos os títulos negativo, porque passamos a ser a terceira capital, não éramos a segunda, passámos a ser a terceira, passamos a ter mais um interlocutor junto à União Europeia, na Ibéria, e, portanto, desse ponto de vista, com uma potência económica, de facto, muito grande, eu relembro que um quarto das exportações espanholas saem da Catalunha, portanto é extraordinário pensar isto, quer dizer, portanto, com o qual, a Catalunha com o qual Portugal tem cada relações... 5 euros produzidos na economia espanhola vem da Catalunha, justamente 25% das exportações, ou 2/3 das exportações de Espanha, se consideradas apenas as vendas à União Europeia. Exatamente. Chega aos 2/3. É isso. Para Portugal. Eu vou dizer aqui uma coisa que é o seguinte. Eu não vejo que seja possível a Catalunha ser independente. Mas se porventura fosse, isto dentro da União Europeia, fala-se muito em solidariedade, mas cada um tem que defender os seus interesses. E Portugal, neste caso, ia ter que se relacionar, em vez de um país, com mais outro país. Era Portugal e a Catalunha. Portanto, em termos de interesses exclusivamente nacionais, eu preferia as coisas tal como estão. Segundo, eu julgo que vai haver este movimento. Eu tenho uma opinião sobre o Brexit. Eu acho que o Brexit vai se inverter. Começo a ter essa convicção muito... Eu acho que as coisas estão a ser tão complicadas nas negociações, portanto, ao contrário dos movimentos independentistas, que vamos regredir, porque as pessoas na Inglaterra estão a começar a ter noção de que foi uma decisão muito errada. Esta semana, no Partido Trabalhista, já se falava na possibilidade de um segundo referendo. Eu estou convencido que, perante a impossibilidade que vai ser as negociações, vão ser as coisas tão complicadas, a forma como a Europa vai gerir isso, eu conheço bem o negociador da parte da Europa, que é meu amigo, eu julgo que isto vai, esta tendência que agora aparece na Catalunha, de criação de mais países dentro da União Europeia, eu julgo que vai ser desmentida por um sentido inverso que vai acontecer com o Brexit. Mas isto é uma convicção. Não tenho nenhum fundamento, nem tenho nenhum embaixador que me disse que vai ser assim. Neste caso não tenho. É uma convicção que eu tenho. Que pode acontecer coisas deste género. Mas há um discurso para de Portugal, Macron a reforçar isso e a levantar essa questão. E a pôr essa hipótese. Justamente o discurso de sim, Macron esta semana, e tivemos a Cimeira de Tallinn eu não também. Conheci o discurso de Macron. Esta é a minha convicção e falo independentemente de Macron. Há um bocado precisei de citar embaixador. Aqui não preciso citar Macron porque é a minha convicção. Não tenho tese de doutoramento sobre isto, mas é a minha convicção. Segundo, uma notícia boa para Portugal foi ontem anunciada. Foi em termos de turismo.
fomos considerados o melhor destino turístico da Europa. Isto para Portugal foi fantástico. Como mais, o Porto de Lisboa foi considerado o melhor porto em termos de, em termos de turismo. E segundo, o terceiro foi a TAP. Portanto, tivemos ontem, digo eu. Tivemos ontem 3 notícias num fórum feito numa cidade do país do leste, julgo eu. Foi. Agora não me lembro também onde foi, mas sim. Mas foi ou na Rússia mesmo. Em que está uma boa notícia para Portugal a respeito dos interesses. Esta notícia tem um impacto muito maior, julgo eu, naquilo que é o futuro e a ambição que temos para Portugal e a criação de expectativas do que muitas outras notícias. Para não falar da Madonna, que já é conhecida e também tem um impacto importante no nosso país. Mas, voltando à questão, eu julgo que os interesses de Portugal defendem-se muito mais através deste tipo de operações e deste tipo de acontecimentos. Eu julgo que a entrada da Catalunha, se essa hipótese se vier a gerar, eu julgo que vai acontecer com mais poder através de um Estado federado, mas a relação vai ser sempre com a nível de governos com Madrid. E, portanto, eu espero bem que isto seja um percalço que vai demorar uns meses ou uns anos a resolver. Com certeza que vai haver mais manifestações e isto não vai ser fácil. E espero que não haja muita violência neste tipo de processos, mas que vai-se acabar por resolver através de um federalismo. Eu também não acredito. A exemplo do que acontece na Alemanha. Eu também não acredito na independência da Catalunha, acho que não vai acontecer. Acho que Madrid vai fazer tudo para segurar esta grande Estado-nação que é, de facto, Espanha. Mas, como disse, eu acho que vai tudo acabar na constituição de um Estado Federal de Espanha. E, portanto, desse ponto de vista, acho que os catalães vão ter uma vitória política, vão ter ainda mais autonomia, ainda vão ter ainda mais capacidade reivindicativa, mas não vão conseguir fazer, digamos assim, o bypass, ou seja, entre Barcelona e Bruxelas vai continuar a existir Madrid. E para nós, Portugal, isso eu continuo a dizer que é positivo. Mantemos, digamos assim, os interlocutores como estão e, desse ponto de vista, para nós, enquanto povo, do ponto de vista político, do ponto de vista negocial, é preferível. Luís, a União Europeia já sofreu todo o tipo de tensões separatistas, mas não tinha sofrido nada parecido. Um referendo unilateral num Estado democrático. Não podia reagir de outra forma, como reagiu, por exemplo, em Tallinn, num certo sentido também, como o governo português e o Presidente da República reagiram. Não, vamos lá ver. O referendo, custa-me chamar a isto de referendo, não é? Portanto, isto obviamente não tem as condições necessárias para esta manifestação política, esta declaração. Há pouco usámos a expressão mobilização social. Mobilização social. Agora, ameaças de saídas, isso já teve, não é? Tivemos há pouco tempo na Escócia e também tivemos responsáveis europeus a dizerem que a Escócia não ficava automaticamente fora da União Europeia. Houve muita tese de que o não à independência venceu justamente para os escoceses se manterem na União Europeia. Aliás, eu acho... O que o Brexit acaba por, no certo sentido, anular. Deixa-me só dizer, deixa anular e o Brexit mostrou a palhaçada que isto é a nível de declarações europeias, porque logo a seguir ao Brexit tivemos, se calhar, os mesmos responsáveis europeus a dizer, bem, se a Escócia se separar da Inglaterra, então já se separar do Reino Unido pode continuar na União Europeia. Portanto, aquele país ou aquela nação que não se podia separar do Reino Unido porque era considerado um Estado externo, a partir do momento em que o Reino Unido diz que sai da União Europeia, então já pode sair e fica connosco. Ninguém disse de Bruxelas que a Catalunha se pode separar e continuar na União Europeia. Não. Mas se a Espanha saísse da União Europeia, já diziam. O que eu estou a dizer é isso. Estou a dizer que se a Espanha agora decidisse em referendo sair da União Europeia, logo iríamos ter os governos europeus a dizer se a Catalunha quiser continuar... Não é possível. Isso é errado. Não é possível. Legalmente não é possível isso. Porque a Escócia só podia entrar se houvesse um entendimento entre Inglaterra e Escócia. Não podia ser unilateralmente a Escócia. Não, eu quero entrar. Não, tinha que haver um entendimento. Portanto, a União Europeia nunca podia aceitar uma coisa dessas se não houvesse entendimento entre Escócia e Inglaterra. O mesmo se passa aqui na Catalunha. E eu aqui na Catalunha. Essa realidade não podia acontecer. Por exemplo... Eu não estou a ver Madrid a aceitar. É ilegal. Não tem hipótese nenhuma. Mas há coisas engraçadas... Eu conheço bem a realidade e a legislação europeia para dizer que isto não pode ser errado. Mas, por exemplo, mas a União Europeia é bastante flexível quando quer. Por exemplo, lembremos do caso da Groenlândia, que é um país que está sob a soberania da Dinamarca, faz parte da Dinamarca e não faz parte da União Europeia. Sim.
e decidiu em referendo não fazer parte da União Europeia, apesar de fazer parte da Dinamarca, precisamente para não estar sujeito a regras de pescas e por aí fora. Portanto, mas de qualquer forma... Mas com o acordo da Dinamarca. Claro. Mas eu, quando estava há bocado a falar da Escócia, estava a falar estava a falar do cenário de um segundo referendo na Escócia, porque a seguir ao Brexit voltou a haver um novo movimento na Escócia a dizer: nós, quando votámos por nos mantermos no Reino Unido, era para continuar na União Europeia e, portanto, agora queremos um novo referendo para podermos sair do Reino Unido para entrarmos na União Europeia. Era esse o cenário que Meus caros, o José Bastos estava a pôr. E numa nota mais descontraída, em dia em que o futebol, para além das autárquicas, vai ser também muito importante, temos só 1 minuto e meio antes do final desta emissão, e imaginam uma Liga Espanhola sem Futebol Clube Barcelona? Seria uma tragédia. Boa pergunta. Não, eu julgo que o Estado Federado tem uma relação e até tem uma relação pessoal com o Pep Guardiola, que é um dos símbolos do independentismo catalão. Imagina o derby catalão a ser um Barcelona Futebol Clube de Girona? Ou Barcelona Tarragona? Espanhol de Barcelona. Espanhol deve... Isso pode reforçar uma... Espanhol deve acabar. O Real Clube Espanhol deveria acabar numa Catalunha independente. Está a pôr um problema que pode reforçar uma tendência, que é os campeonatos nacionais desvalorizarem-se e ser um grande campeonato europeu. Mas isso está em cima da mesa. Está em cima da mesa. E é o que os grandes clubes querem. Eles querem que a Superliga Europeia. Uma Euroliga. Todos os X semana a ver Barcelona, Real Madrid, Manchester, etc. Isso aqui dá bilheteira e dá receitas televisivas. Exatamente. Mas a tendência é essa. Eu acho que isso, mais dia menos dia, se vai pôr. Mas essa questão que estás a pôr de forma anedótica para o futebol, na verdade, aplica-se a todos. Não é? Porque o futebol é uma indústria mais leve, como qualquer outra. Não. Sim, mais leve, porque o futebol é uma indústria, é um setor de atividade e, portanto, isto aplicar-se a outros setores. E ficamos por aqui, já a seguir a informação à hora certa com a atualização da informação mais relevante da Catalunha. Luís Aguiar Conraria, Silva Peneda, Nuno Botelho, em mais um Conversas Cruzadas.